Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. É uma alegria estarmos reunidos novamente para refletirmos na palavra do nosso querido e bondoso Deus. Neste próximo final de semana inicia-se o novo ano da Igreja. É o primeiro domingo no Advento, período em que prepara-se para a celebração do Natal. E como inicia-se um novo ano da Igreja, nós também vamos iniciar uma nova sequência de leituras bíblicas. Nós vamos então, neste ano, iniciando neste momento devocional, até momento devocional do último final de semana da Igreja, nós vamos refletir sobre o livro dos Salmos, sobre a leitura do final de semana do livro de Salmos. E hoje nós queremos refletir no Salmo 25, versículos 1 a 10. Salmo de número 25, dos versículos 1 a 10, o qual nós encontramos assim registrado. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, esse é o texto para a nossa reflexão de hoje. Devemos logo já pontuar que nós não iremos refletir sobre os 10 versículos, pois se assim o fôssemos fazer, ficaríamos muito tempo aqui neste momento devocional. Então eu quero salientar alguns pontos importantes que este salmo nos traz, principalmente para esse momento em que nós vivemos. Então esse é um salmo, é um pedido de ajuda e proteção de Davi para Deus. Então, quando nós olhamos este salmo, quando nós olhamos este pedido de proteção que Davi faz a Deus, nós também devemos lembrar que nós devemos pedir proteção a Deus. Nós temos que clamar que Deus continue a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos proteger. E quando nós refletimos sobre isso, nós lembramos que Deus nos protege com a sua palavra. Ele nos dá a sua palavra para que nós tenhamos aí um escudo de proteção contra as investidas do diabo, contra a acusação por causa dos nossos pecados. Pois esta palavra nos revela o Salvador Jesus. Por isso que o salmista ele inicia este salmo dizendo: ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Então aqui o salmista ele está também testemunhando a sua fé e mostrando que nós temos um caminho aberto com Deus. Nós devemos dirigir a nossa oração a quem pode escutá-la, que é apenas o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. É a este Deus que nós devemos e podemos recorrer. Por isso, quando nós formos orar, vamos orar a Deus, pois Ele é o Senhor e o Salvador deste mundo. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. E a oração também faz parte
de honrar e glorificar a Deus, obedecendo o primeiro mandamento, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, ao qual o doutor reformador da igreja, Martinho Lutero, explica: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Se nós devemos confiar nele acima de todas as coisas, as nossas orações são somente dirigidas a ele. Mas então o salmista diz: meu Deus, eu confio em ti. Então o salmista mostra esta confiança em Deus. Ele pede, conforme os versículos avançam, que Deus o salve da vergonha da derrota, que não deixe que os inimigos se alegrem com a sua desgraça. E quando o salmista diz isso, nós também temos que lembrar para a nossa vida, olhar para o nosso dia a dia e pensar: qual é a pior coisa que pode nos acontecer? O que seria uma derrota para nós? Algumas pessoas vão pensar em coisas materiais. Algumas pessoas vão pensar em perder os bens, perder a saúde, eventualmente ser traído, passar por dificuldades. Mas nós temos que ser bem sinceros e dizer: a maior derrota que nós podemos sofrer é a condenação eterna, pois ela será eterna. Ela não irá acabar. Uma derrota material aqui neste mundo, uma vergonha até que nós passamos aqui neste mundo, ela não vai durar para sempre. Logo depois poderá vir um outro momento em que nós vamos, então, termos sucesso, termos êxito em alguma coisa. Se estamos doentes, podemos melhorar na nossa saúde. Mas a derrota eterna, da condenação eterna, esta, como diz, vai durar eternamente. Por isso nós devemos nos apegar a Deus e buscá-lo, para que nós não tenhamos essa derrota. E nós então podemos ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Somente em Cristo nós somos libertos desta derrota. Um dos versículos que me chama mais atenção, principalmente dois deles, desculpem. O primeiro, versículo 4 e 5, que dizem assim: ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua vontade, tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Este pedido do salmista Davi é um pedido que deve estar também dentro do nosso coração. Deve sair das nossas bocas. Nós devemos almejar isso, devemos buscar isso. Querer andar no caminho do Senhor. Querer aprender estes caminhos, conhecer estes caminhos muito bem. E só iremos conhecê-los quando nós estivermos em contato com a palavra do Senhor. Por isso é tão importante momentos como este aqui, onde nós podemos refletir na palavra do Senhor. Momentos também como as mensagens do programa de rádio da nossa congregação, que diariamente eu coloco também nesta página do Facebook, onde nós refletimos sobre o que o Senhor nos ensina. Assim Deus está nos mostrando o seu caminho. Como é importante andarmos no caminho do Senhor. Também devemos almejar viver de acordo com a verdade de Deus. E aqui é muito importante a nossa reflexão. Nós devemos viver na verdade de Deus, não na nossa verdade. Não no que nós queremos ouvir. Não no que nós gostaríamos que fosse a verdade. A verdade de Deus é que nós somos pobres e miseráveis pecadores. Nós somos carentes espiritualmente. Nós não podemos nos salvar. Nós precisamos de Deus. Esta é a verdade. E Deus, Ele se revela a nós na sua palavra. Deus, Ele quer que nós vivamos em comunidade como um corpo. Todos os membros, todos os cristãos são importantes
para a comunidade cristã. Por isso é importante vivermos unidos. Lembrando aquele slogan do Açúcar União, a união faz a força. E nós, como cristãos unidos, teremos força também para combater o nosso inimigo, o diabo e todas as coisas que querem nos afastar de Deus. Mas para isso nós precisamos querer viver de acordo com a verdade de Deus. E a verdade de Deus é esta: nós somos salvos única e exclusivamente por Jesus. Nossas obras não contribuem em nada para a nossa salvação. Nossas obras, elas testemunham o que nós cremos. Assim como nossas palavras testemunham o que está dentro do nosso coração. Por isso, quando o cristão ele fala ou ele pratica obras, ele o faz para testemunhar quem é o seu Salvador. Nunca para querer conquistar algo. A nossa vida é uma vida de gratidão a Deus. Por isso, o salmista diz: eu quero viver na tua verdade. Por quê? Porque eu sempre confio em ti. Uma boa pergunta que nós podemos fazer neste momento é: como está a tua confiança em Deus? É uma pergunta bem importante, pergunta bem particular. Nós devemos estar firmados em Cristo, confiantes nele. Como eu disse, nós estamos entrando no período de advento, a preparação para os festejos do Natal. Daqui a pouco as casas, comércio, tudo ao nosso redor estará enfeitado para a celebração do Natal. Mas nós também devemos nos perguntar: será que todos esses enfeites natalinos, eles apontam para a confiança em Cristo Jesus? Aquele humilde menino que nasceu, aquela humilde criança que foi colocada na manjedoura, que nasceu para carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz? Celebrar o Natal também é celebrar a confiança em Cristo Jesus. Somente em Cristo. Não adianta nada nos reunirmos para o Natal e não confiarmos nele como nosso Salvador. Por isso nós devemos, como salmista: eu sempre confio em ti. Eu só confio em ti. Tu és o meu Deus. Agora eu quero ir para o último versículo dessa nossa reflexão de hoje, versículo número 10 do Salmo 25, e ele diz assim: ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ele, Deus é fiel. Isso quer dizer que Deus não nos trai. Deus não nos abandona. Deus, ele continua ao nosso lado em fidelidade, mesmo quando nós somos infiéis. Nós falamos que esse salmo é um pedido de ajuda, de proteção que o salmista Davi faz. E também devemos lembrar quantas vezes nós não pedimos ajuda e proteção de Deus. E impacientemente nós queremos que Deus haja logo. E muitas vezes a nossa impaciência nos leva a praguejar contra Deus ou a duvidar da fidelidade de Deus. Mas Deus continua fiel para conosco, mesmo quando nós somos infiéis. Por isso, ele veio ao mundo em Cristo Jesus. Por isso ele nasceu, o que nós celebraremos no Natal. Por isso que ele morreu na cruz. Por isso que ele ressuscitou. Para salvar vocês e a mim da condenação eterna. Para nos livrar da vergonha, da derrota eterna. Este é o nosso Deus, que é fiel. Este é o nosso Deus que nos guia com amor. E aqui é muito interessante essa colocação que o salmista faz de Deus nos guiar com amor, né? Com amor guia todos os que são fiéis a Ele. E esta fidelidade se dá não em nossas atitudes, mas sim na nossa fé, pois nós ainda somos pecadores, ainda vamos transgredir os mandamentos de Deus, infelizmente, mas nós temos que ter fé, nos arrepender destes nossos erros, confiar em Deus e saber que nós somos guiados pelo amor de Deus. E neste nos guiar, às vezes Deus nos chama a atenção.
Às vezes Deus, Ele nos confronta com os nossos erros, com as nossas fraquezas, para que nós realmente estejamos firmados em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Queridos de Cristo Jesus, isto é maravilhoso. Sabermos que Deus é fiel e que nos guia com amor. E Ele ainda diz: a todos os que são fiéis à sua aliança, a aliança que Deus fez conosco. Não é uma aliança que nós fizemos com Deus ou que nós temos participação nela. Não, é uma aliança que Deus fez conosco, nos chamando para ser seu povo, nos salvando dos nossos pecados, nos livrando da condenação eterna, através da ação do Espírito Santo, nos dando uma nova natureza, redimida, perdoada, que luta contra a natureza que nós herdamos, que nós nascemos com ela. Nós já nascemos pecadores. Logo, nós, desde o ventre materno, precisamos da ação de Deus em nossa vida. Por isso é muito importante lembrarmos que Deus, Ele é fiel, que Ele nos ama, que Ele fez uma aliança conosco e que Ele nos chama para obedecer aos seus mandamentos. E para obedecer aos mandamentos é necessário conhecer os mandamentos de Deus. Jesus diz que esses mandamentos não são penosos, pois eles nos levam para amar a Deus acima de tudo e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, queridos de Cristo Jesus, vamos fazer como o salmista Davi. Vamos confiar em Deus acima de todas as coisas. Vamos entregar a nossa vida nas suas mãos. Vamos estar apegados a Ele em todos os momentos da nossa vida. E assim nós poderemos viver alegres, animados, felizes, pois este Deus é maravilhoso. Nós queremos, neste momento, falar com o nosso Deus em oração. Eu peço desculpa aí pela nossa cachorrinha, que deu umas latidas a mais hoje. E os nossos pedidos de oração, Dona Lindaura pede oração para o a sobrinha Eliene, que está com câncer, o sobrinho Eliene, que está com câncer na garganta. Então vamos falar com o nosso Deus em oração, neste momento, para incluir então este pedido da Dona Lindaura. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida, principalmente, Senhor, por tu se revelares a nós como este Deus amoroso, esse Deus fiel, esse Deus que veio a este mundo, se humanou em Cristo Jesus para carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tu derramas sobre a nossa vida. Pedimos, Senhor, que continues a nos abençoar, a nos fortalecer, para andarmos sempre neste teu caminho. Querido Deus, queremos orar por todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. De maneira especial, Senhor, pedimos pelo Eliene, sobrinho da Dona Lindaura, que está com câncer de garganta. Pedimos, Senhor, que tu estejas a abençoá-lo, fortalecê-lo, faça o melhor para ele, Senhor. Entregamos ele nas tuas mãos, para que tu opere o melhor para a vida dele. Senhor, assim também todos os nossos pedidos nós colocamos na tua sábia providência, sabendo que tu irás fazer o melhor para todos aqueles que confiam em ti. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o final deste nosso momento devocional. Programação da nossa congregação. Amanhã nós teremos culto do Dia Nacional de Ação de Graças, 19 horas na nossa congregação, mesmo será gravado, depois compartilhado no YouTube, depois no Facebook. E também no próximo domingo nós teremos o nosso culto, 8 horas da manhã. Após o culto nós temos a assembleia da nossa congregação. O mesmo culto será gravado também
disponibilizado aqui também. E o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira. Então continuamos aí na nossa reflexão no livro de Salmos, seguindo a trienal da nossa igreja. Como amanhã é o Dia Nacional de Ação de Graças, nós queremos concluir este momento ouvindo a canção Agradeço a Ti. A paz de Cristo a todos.